O Sakamoto, na semana passada, falava sobre a história do TH das joias, né, esse Sakamoto, e agora chega a um desembargador no Rio de Janeiro. Exatamente. Bom dia para o Fábio, parabéns pela apuração. Olha, o episódio, ele não é um raio de céu azul, um raio em céu azul, na verdade. Ele vem demonstrando o que a gente está cansado de falar, o que a gente está cansado de analisar, que é um mosaico perturbador que coloca os três poderes do Rio de Janeiro numa relação promíscua, no mínimo, ou de aliado e sociedade com o crime organizado. Pior do que isso, né, eu acabei de publicar uma coluna também mais cedo, né, falando disso, o verdadeiro crime organizado do Rio de Janeiro, ele não usa fuzil, não. Ele não usa fuzil, ele está nos palácios, né? Então, o que acontece? Essas relações promíscuas, né, elas vêm se estabelecendo, elas vêm se mostrando e se desdobrando aos olhos vistos de todo mundo. No executivo, principalmente nas forças policiais, a gente tem polícias relacionadas com milícia, com facções, com crime, atuando ao lado do crime, isso sem contar governadores que aqui e ali vão sendo caçados ou sendo presos por corrupção. Cláudio Castro ainda não foi, mas tem inclusive uma ação correndo no Tribunal Superior Eleitoral com relação a desvio de dinheiro e para uso eleitoral, né? Então tá lá isso aí em primeiro lugar. Segundo, agora você tem o Legislativo, caso do TH Joias, né? Acusado de envolvimento com tráfico de drogas, corrupção, envolvimento com o Comando Vermelho. O Rodrigo Bacelar, então presidente da Assembleia Legislativa do Rio, também foi preso, né? Por ajudar, ao que tudo indica, o TH Joias nesse processo, né? E é claro, o Rodrigo pode não ter falado muito, mas não tenha dúvida nenhuma que o celular que a Polícia Federal apreendeu dele está piando alto, né? E em terceiro lugar, agora entrou, né, a terceira perna disso aí, o Judiciário, né, com a presença do desembargador, que também teria vazado informações ajudando os investigados, né, e foi preso no meio disso. Também esse crime organizado presente nas três pernas do Estado no Rio de Janeiro também não é exatamente novidade, né? No próprio conluio para matar a Marielle Franco, a gente viu o quê? A gente viu o chefe de Polícia Civil do Rio de Janeiro, ou seja, Poder Executivo, a gente viu um desembargador, Domingos Brazão, do Tribunal de Contas do Estado, a gente viu o Legislativo, no caso o Chiquinho Brazão, também deputado federal, os três se aliando a um matador de aluguel, né, para matar, encomendando a morte de Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes em 2018. Em ambos os casos, quem botou tudo para fora é a Polícia Federal, com a supervisão do Supremo Tribunal Federal. Não à toa, Fabiola, há tanta gente em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em outras cidades, tenta colocar uma mordaça, uma focinheira, um cabresto na Polícia Federal, porque morre de medo do desenvolvimento dessas investigações. E tem também outro alvo aqui, o deputado Antônio Doido, que é alvo da Polícia Federal também. Achou celulares jogados pela janela. A reportagem também do Fábio Serapião, apuração agora pela manhã. A PF realiza buscas contra o deputado, que é do MDB do Pará, e ele é suspeito de crimes de corrupção praticados por uma organização criminosa composta por agentes públicos e privados. Conta essa história pra gente, Fábio. É isso, Fabiola. Antônio Doido é um deputado federal do Pará, muito próximo ao governador do Pará, Helder Barbalho. Essa é uma investigação que já vinha se desenrolando desde o ano passado e ela tem início lá em outubro, durante o período eleitoral, quando um policial militar ligado ao Antônio Doido foi preso ao sacar 5 milhões de reais numa agência de uma cidade vizinha a Belém. Isso foi em outubro, a Polícia Federal abriu uma investigação. Em janeiro, novamente, uma pessoa próxima a ele, ao Antônio Doido, dessa vez um assessor parlamentar dele, foi preso com mais 1,1 milhão, também sacando de uma agência bancária. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República juntaram esses dois casos e começaram a investigar. E lá em outubro, quando esse policial militar é preso, sacando esses 5 milhões, a Polícia Federal apreendeu o celular dele. E o celular dele mostrou ali uma gama de crimes ali que vai desde rachadinha até compra de votos, até corrupção. Descobriu também que esse dinheiro aí que era sacado, e descobriu que esse PM, além dos 5 milhões, já tinha sacado 48 milhões em menos de um ano,
descobriu que quem abastecia esses saques milionários eram duas empresas. E essas duas empresas ligadas ao deputado Antônio Doido, uma em nome da esposa dele e outra em nome de um laranja dele, um outro policial. E aí a Polícia Federal fez o básico, começou a seguir ali o caminho do dinheiro, descobriu que essas duas empresas ligadas ao Antônio Doido têm, né, mais de 1 bilhão em contratos com o governo do Pará, e esse 1 bilhão todos fechados, assinados na gestão de Helder Barbalho desde 2020. Daí começou a seguir o dinheiro, descobriu no celular também mensagens do Antônio Doido com esse policial militar nos dias dos saques, enfim, e também mensagens entre esse policial militar que fazia os saques e o secretário de obras do Pará, o Rui Cabral, que é ali um dos braços direitos do Helder Barbalho e que foi responsável por assinar todos os contratos de obras da COP. Então isso continua a ser investigado, a Polícia Federal mapeou ali todo esse dinheiro que foi sacado, para onde foi, e hoje deflagrou essa operação, fez busca e apreensão no Antônio Doido, e quando chegou no apartamento funcional dele, eu acho que ele não se sentiu muito confortável e jogou os celulares pela janela, mas a Polícia Federal conseguiu apreender, e vamos ver se no conteúdo desse celular faz com que a investigação dê outro salto, né? Esse celular do PM lá atrás já fez a apuração que era só de compra de votos ali, desses saques milionários, aumentar para corrupção, para várias coisas. Aí agora eu acho que esses dois celulares que a gente está vendo na foto aí podem fazer com que a PF avance ainda mais nesse caso, e é um caso muito importante porque são muitos contratos. Essas empresas ligadas ao Antônio Doido, como eu disse, tem uma licitação sob suspeita de corrupção da COP, e também ela tem outros contratos da época da COP ainda. Então são empresas que têm muitos contratos e que podem complicar a situação aí do governo do Pará, Fabiola. Bom, tem a imagem do celular caído aí no quintal, né? No chão, aí no jardim. Não tem ele jogando pela janela, né? Seria muito impressionante. O desespero da pessoa, né? Ao ser abordada, acha que não vai acontecer nada. Pega, abre a janela e sai jogando o celular. É óbvio que as pessoas estão aqui perguntando, mas como é que ele chama mesmo? É o apelido dele, Antônio Doido, né? O nome dele é Antônio Leocádio. E o pessoal está perguntando se você sabe, Fábio, por que o apelido dele é Doido? Olha, eu não tenho muita certeza não, mas o irmão também tem o apelido de Doido, então eu acho que é uma família de doidos, na verdade. Mas, Fabiola, desses dois casos, tanto no Rio de Janeiro quanto aqui esse do Antônio Doido, vale ressaltar um ponto bem importante, o Josias tocou nisso também, que são dois modelos de investigação, né? Tem um modelo de investigação contra o crime organizado, que é esse do tiro, da violência, dessa técnica de guerra ao crime, guerra às drogas, que a gente tem visto que não funciona muito bem. E tem um outro caminho de investigação, que é se valer das ferramentas de investigação, de técnicas de investigação, e mirando o dinheiro, né, a descapitalização dessas organizações criminosas. Tanto no Rio de Janeiro quanto no Pará, esse segundo caminho da inteligência, de seguir o dinheiro, funcionou muito bem nesses dois casos, né? Seja ali no caso do desembargador, que a Polícia Federal conseguiu, sem dar nenhum tiro, avançar na investigação, mostrar quem dá o suporte para essa organização criminosa ligada ao narcotráfico, no caso o Comando Vermelho, como nesse caso do Pará, a partir de uma simples apreensão de dinheiro, a Polícia Federal continuou na investigação, se valeu de dados do COAF, se valeu de quebras de sigilo, se valeu de análise de material apreendido, para chegar em uma organização criminosa, aí sim ligada a desvio de dinheiro público. Então, mais do que mostrar a eficiência de uma ou de outra polícia, é mostrar a eficiência de um método de investigação, né? A gente tem visto no Brasil há muito tempo se combater o crime com tiro, com bala. Isso, numa parte ostensiva, é importante em algum momento de crise, mas não é isso que resolve. A gente sabe que o que resolve é descapitalizar, tirar o dinheiro e colocar atrás das grades essas pessoas que dão suporte para esse grupo. Então, é muito interessante ver esses dois modelos e a consequência dos dois modelos, Fabiola. Fábio, muito obrigada pelas apurações de hoje. 2 casos aí gravíssimos de corrupção envolvendo dinheiro público, envolvendo autoridades, como um desembargador detido por vazar informações. O que está por trás de tudo isso? Isso aí é o início, né, para que a gente possa elucidar todos esses casos. Fábio, parabéns pelo trabalho. Um bom dia a você.
Obrigado, bom dia para vocês. Vamos entender essa história do Antônio Doido, Sakamoto. Por que o apelido Doido, você sabe? Eu também não sei, não. Eu voto com o Fábio com relação à família de doidos, não faço ideia, né? Mas o fato é o seguinte, o caso desse deputado não é novo, né? Há tempos já há investigações pegando os parlamentares, há processos contra ele, processos inclusive na Justiça Eleitoral que havia tornado ele inelegível, diga-se de passagem. E no centro da discussão envolvendo esse deputado está novamente o desvio de emendas parlamentares. Né? Casos como o do Antônio Doido, né, ajudam a entender por que tem muito deputado em Brasília querendo impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Eu não estou com isso passando pano para a forma como o Gilmar Mendes colocou essa discussão, bem pelo contrário, já fizemos todas as críticas possíveis aqui neste programa. Contudo, entende-se por que, né, no momento em que o Flávio Dino vai começar ele está relatando esses casos e o Supremo Tribunal Federal vai começar a julgar os casos de deputados envolvidos com desvio de emendas parlamentares, o Congresso Nacional se alvoroça. O pessoal está morrendo de medo mesmo. Porque isso aí pode dar, eu vou usar um termo aqui, desculpe usar o termo, vai dar um rebosteio do tamanho do mundo. Né? Muita gente fala que o real inquérito do fim do mundo, né? Agora não de forma jocosa, mas de forma real, é esse. Esse é o inquérito do apocalipse, o inquérito das emendas parlamentares, porque vai pegar muita gente, pega gente de direita, pega gente de centro, pega gente de esquerda, pega gente de todos os lados, e é por isso que tem muito deputado, muito parlamentar, muito senador de olho nisso, querendo, na verdade, pressionar o Supremo Tribunal Federal, enquadrar o Supremo Tribunal Federal, para que não sejam julgados esses casos, para que esses deputados e senadores não percam o mandato, não sejam enviados para a cadeia por conta dos desvios de emendas parlamentares. Né, Fabiola? Então, é isso. Esse caso do Doido, né, ajuda a explicar por que tem tanto deputado e senador sonhando com impeachment de ministro supremo e por que Flávio Dino, né, pode se tornar a bola da vez nesse sentido. Inclusive, eles divulgaram a decisão que tem a ver com essa operação contra o Antônio Doido, né, o deputado Antônio Doido. São 47 páginas, a gente até mostrou algumas delas aí, falando sobre a gravidade das denúncias que pesam contra ele. E aí a gente recai mais uma vez naquela situação. É um deputado, o Josias. E aí, o que fazer? Investigar e, havendo culpa, condenar, né? É preciso começar a condenar parlamentares, né? Alguém que joga telefone pela janela do prédio, pode passar por maluco. Mas não é o caso do deputado federal Antônio Doido. Ele arremessou celulares ali das alturas, quando recebeu a visita dos rapazes da Polícia Federal, e fez isso porque teve um lampejo de lucidez. Ele sabe o que fez nos verões passados, né? Agora, por mal dos pecados, os agentes federais recolheram no gramado os aparelhos descartados. Suspeita-se, evidentemente, que carregam dados pegajosos nas nuvens. E apesar do apelido, o deputado Doido não rasga dinheiro. As empresas dele colecionam R$1 bilhão em contratos com o governo do Pará, coisa financiada com verbas públicas. E a Polícia Federal colecionou indícios de que esses contratos estão bichados. E, ao ser apresentado ali aos carunchos, o ministro Flávio Dino, do Supremo, ordenou a realização de 31 batidas policiais. Veja que número impressionante. 31 batidas policiais em endereços vinculados ao deputado, pessoas ligadas a ele, em Brasília e no Pará. Então, essa investigação, Fabíola, tende a se tornar mais impressionante à medida que os telefones do deputado Doido começarem a expor as doideiras escondidas ali pelo dono, no escurinho do cristal líquido. Então, é necessário que esse tipo de investigação, que a gente está se habituando a noticiar, muito impressionante a quantidade de parlamentares envolvidos em desvios de verbas, que frequenta aí o noticiário, não sai, o Congresso Nacional não sai do noticiário. Acho até que devia migrar da editoria de política para a seção de polícia, porque, de fato, o Congresso Nacional, afora a desqualificação dos parlamentares, tem frequentado as manchetes policiais de uma forma muito, muito incômoda, né? A intensidade com que
os deputados fornecem material para notícia de polícia é muito impressionante. E no caso do deputado doido, todos os detalhes conduzem a um desfecho pouco favorável ao parlamentar, porque ninguém joga celular pela janela se não tem o que esconder, Fabiola. Gente, assim, cada dia, assim, é muito impressionante, né? O cara jogou os celulares pela janela quando a Polícia Federal chegou. É que a gente tá desacostumado. Não é que não estamos desacostumados, é que de vez em quando, de tempos em tempos, uma aberração assim acontece. Mas vamos lembrar, já teve gente que botou dólar na cueca, já teve gente que colocou punhado... Jogou dinheiro pela janela também. Mas mais do que isso, pior do que a dólar na cueca é aquele parlamentar lá de Roraima que colocou notas entre as nádegas. Usou as nádegas como carteira para esconder o dinheiro na hora que a polícia estava chegando na casa dele. Então, o Brasil... Dificulta a lavagem de dinheiro, né, nesse caso. Ou mantém o dinheiro sujo por mais tempo. Ai, Josias! Gente do céu! Ó, vambora que o noticiário tá quente. Brasília fechou... Josias do céu! Agora ele não se aguenta, tá vendo? Não, é sério, esse All News tá cada dia mais esculhambado. Aí, ó, o Josias falando aí, ó. Olha lá, ele faz até assim com a cabecinha, adoro.